mundanos e mundanas do meu coração. Vamos para mais uma aula de resumo. A aula de hoje é de processo penal. Então, se você vai fazer a primeira fase da OAB, tem dúvida em processo penal ou precisa relembrar processo penal, você está no lugar certo. Eu sempre falo isso com vocês, mas eu fico muito feliz de ver vocês estudando e se dedicando, estando aqui comigo, assistindo essa videoaula para conseguir a sua aprovação na primeira fase da OAB, tá? Tenho certeza que você é um aluno diferenciado de ter feito essa escolha. E mais uma vez, eu convido vocês a seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente sempre posta muito conteúdo sobre a OAB. Tem um conteúdo gratuito que é o nosso cronograma para a primeira fase da OAB. Se você ainda não baixou, baixe esse cronograma. Além do cronograma, você vai ter acesso a materiais exclusivos, como mapa mental. Você vai ter acesso a tabelas, você vai ter acesso ao nosso planner, vai ter acesso a mini resumos, tudo que vai te ajudar a conseguir a sua aprovação. Beleza? Então vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre temas muito importantes, que é investigação, inquérito policial e prisão processual. Beleza? Trouxe esses temas para vocês que sempre caem muito na nossa prova na primeira fase da OAB. Lembrando que, como será a nossa aula? Primeiro eu vou fazer uma exposição para vocês, vou falar da teoria para vocês e depois eu vou abrir aqui as questões para a gente aplicar tudo aquilo que a gente estudou na teoria, na prática, como que cai na primeira fase da OAB. Beleza? Essa é a nossa segunda aula de resumo de processo penal. Então, se você ainda não assistiu às demais aulas, depois desse vídeo, vai lá assistir as outras aulas. Tem resumo tanto de direito penal quanto de processo penal. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Tranquilo? Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos começar falando sobre o inquérito policial. O que é um inquérito policial? O inquérito policial nada mais é do que uma das formas de investigação, tá? É a maneira de investigação que mais é utilizada no nosso sistema penal. Inquérito policial. Qual que é o intuito do inquérito policial? O intuito do inquérito policial é filtrar as possíveis demandas. Então, através da investigação, através do inquérito policial, vai tentar achar indícios de autoria e materialidade suficientes para que seja possível ingressar com uma ação e oferecer uma denúncia. Beleza? Essa é a função do inquérito policial. Então, ele acontece ainda na fase pré-processual, ainda não tem processo. Ele antecede o processo e ele tem exatamente esse intuito de fazer um filtro e poder conseguir indícios de materialidade e autoria suficiente para ingressar com a ação. Tranquilo? E quais são as características do inquérito policial? Bom, a primeira característica do inquérito policial é que ele é escrito. O inquérito policial deve ser escrito. Tudo que acontece no inquérito tem que ser escrito. Ele é indisponível. Não é possível a autoridade policial arquivar o inquérito policial. Tranquilo? Dispensável. É possível que ocorram outras formas de investigação que não o inquérito policial. Se assim for, ele é dispensável. Ele é oficioso. Oficioso quer dizer que assim que a autoridade policial tiver conhecimento, ele deve iniciar o inquérito policial de ofício. Ele é sigiloso. Por que o inquérito policial é sigiloso? Porque se todo mundo ficasse sabendo da investigação,
muito provavelmente ela seria atrapalhada, tá legal? Ia gente jogar a prova fora, ia gente fugir. Então, por isso que o inquérito, ele é sigiloso. Atenção, ele é sigiloso, mas esse sigilo não vale para advogado, MP e juiz. O advogado pode ter acesso aos autos do inquérito policial. Oficial. Apenas a polícia judiciária pode iniciar e pode realizar um inquérito policial. Tranquilo? Eu falei aqui para vocês que ele é indisponível. A polícia judiciária não pode arquivar um inquérito policial, mas o Ministério Público, segundo a nova lei, vem falando que o Ministério Público pode arquivar o inquérito policial. Então, hoje, quem arquiva o inquérito policial é o Ministério Público. É tudo feito dentro do Instituto do Ministério Público. Tranquilo? Eu falei para vocês que ele é oficioso. Então, assim que a Polícia Judiciária tem conhecimento, ela pode iniciar o inquérito policial de ofício. E aí aqui eu quero falar para vocês como que um inquérito policial pode se iniciar. Ele pode se iniciar de ofício, então assim que a autoridade policial tem conhecimento. Ele pode acontecer por provocação do ofendido. O ofendido vai lá e fala o que aconteceu e aí inicia-se o inquérito policial. Pode acontecer por delação de terceiro. Algum terceiro viu o crime acontecendo e foi lá denunciar na delegacia. Quarto, por requisição de autoridade competente. Então, o Ministério Público ou o juiz, eles podem pedir para que se inicie uma investigação, um inquérito policial, desde que tenham provas de autoria e materialidade suficiente para que seja iniciado esse inquérito policial, tá? E por último, através da lavratura do auto de prisão em flagrante. Quando acontece uma prisão em flagrante, é possível que se inicie o inquérito policial, beleza? Foi preso em flagrante, a polícia teve conhecimento então daquele crime e por isso ele pode iniciar o inquérito policial. Tranquilo? Então pode ser tanto de ofício, tanto ofendido, tanto um terceiro, tanto uma autoridade ou pela prisão em flagrante. Qual que é o prazo, gente, dessa investigação? Muito importante. A investigação para réu preso pode durar 10 dias, prorrogáveis por mais 15. E de réu solto pode durar 30 dias, mais prorrogado pelo juiz, tá? O juiz, passados esses 30 dias, se não houver mais diligências para serem feitas, pode ser prorrogado, tá? A pedido da Polícia Judiciária e do Ministério Público, é possível prorrogar esse prazo. E já no caso da lei de drogas, se a gente estiver falando da lei de drogas para réu preso. Para réu preso é o prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30. E de réu solto, 90 dias prorrogáveis por mais 90. Beleza? Esse é o prazo para os crimes em maioria. E esse aqui da lei de drogas. Existem outros crimes específicos, outras leis específicas, tipo crime militar, mas eu não acredito que isso seja necessário para a sua prova do OAB. Então, só você aprendendo essas duas questões aqui, já tá bem tranquilo. Beleza? Vamos lá. Falando de inquérito policial, nós vamos falar agora de prisão. Então, acabou aqui a nossa investigação, o nosso inquérito. Nós vamos falar agora sobre prisão. A primeira prisão que a gente vai falar é a prisão em flagrante. Existem prisões, gente, que são as prisões provisórias, prisões cautelares,
que elas ocorrem antes mesmo da sentença, antes mesmo do julgamento. Por que existem essas prisões? Como forma de manutenção da ordem, como forma de proteção do processo, enfim, existem vários motivos e requisitos que eu vou falar aqui com vocês de prisões que ocorrem antes mesmo da sentença, beleza? E a prisão em flagrante é uma delas, tá? A prisão em flagrante, ela pode ocorrer de 3 maneiras, tá? Existe o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido. Beleza? O flagrante próprio, ele vai ocorrer quando a gente está cometendo ou acaba de cometer o crime. Então, ou ele está cometendo, ou ele acabou de cometer. E no impróprio? O impróprio é quando o agente ele é perseguido ininterruptamente após cometer o crime. Então, ele cometeu o crime e é seguido. Quando ele é seguido ininterruptamente, é o flagrante impróprio. Então, ele prendeu fuga, a polícia foi atrás dele, impróprio. Presumido. O presumido ocorre quando o agente ele é encontrado tempos depois com o objeto do crime, com materiais, com objetos que façam presumir que ele é o autor do crime. Então é possível o próprio, que é o mais comum, a pessoa foi pega realmente ele em flagrante cometendo o crime ou acabando de cometer, o impróprio quando ele é seguido e o presumido quando ele é encontrado com o objeto do crime ou que cometeu o crime, beleza? Então essa é a forma da prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela pode acontecer dessas 3 maneiras. Contudo, o flagrante ele pode ser legal ou ilegal. E o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, dentro do próprio, dentro do impróprio, dentro do presumido, pode acontecer algumas coisas que fazem ele ser legal ou ilegal. Vamos lá. Flagrante esperado. A gente vai falar aqui de 4 flagrantes. Flagrante esperado. O flagrante esperado é o famoso quem espera sempre alcança. É a tocaia. Quando o policial fica ali esperando um crime acontecer e assim que aquele crime acontece, ele vai lá e dá a voz de prisão. Ele espera, ele não interfere em nada, ele está ali fazendo uma tocaia. A tocaia é uma prisão em flagrante legal. Tudo certo. Flagrante prorrogado ou retardado. O flagrante prorrogado ocorre quando um agente infiltrado está lá em uma ação, em uma missão, e naquele momento, como ele tem um intuito maior, um objetivo maior, ele, por exemplo, está investigando um tráfico de drogas enorme, ele está quase chegando no cabeça. Ele não prende aquela pessoa que está ali cometendo tráfico de drogas na frente dele, não vai prender ali o cara da boca, beleza? Por quê? Porque naquele momento ele está aguardando por um objetivo menor. Então, só depois que ele vai realizar o flagrante prorrogado. Beleza? Ele espera, ele só vai efetuar depois porque ele tem ali um intuito maior. Então, é no único momento em que a prisão em flagrante não vai ocorrer naquele momento. Se ele viu um crime, a polícia tem que agir no momento. Nesse caso, ele pode aguardar. Beleza? Flagrante preparado. O flagrante preparado ou flagrante provocado, também conhecido como provocado. Flagrante preparado ou flagrante provocado acontece quando o policial provoca o autor a cometer um crime. Então, por exemplo, ele vai chegar e vai virar e falar assim, vai lá, bate nela. Bate sim, que eu te dou o cacetete pra você ir lá bater nela. E a pessoa vai lá e bate.
E aí ele vai e prende a pessoa em flagrante. Nesse caso, ele provocou a pessoa a cometer um crime. Ou ele vai lá, dá uma droga para a pessoa e fala assim, ou vai lá, bota aquela mochila lá para mim, entrega aquela mochila lá para mim, vende aquilo ali para mim. Ele instiga a pessoa a cometer o crime. Beleza? Então ele provoca. Nesse caso, ele é ilegal. Por quê? Porque a pessoa, teoricamente, não ia cometer crime. Ela só cometeu o crime porque alguém foi lá e falou no ouvido dela. E quem foi essa pessoa? O policial. Então, nesse caso, vai ser ilegal, porque ele foi preparado, tá? Pelo policial. Mas atenção! Veio uma lei nova que disse o seguinte: no caso de lei de drogas e armamento, ou seja, venda de drogas, venda de armas, se a pessoa já estava portando aquilo ali, e aí na hora que o policial pede, a pessoa vende, então o policial chega disfarçado e fala assim, ó, me dá uma droga aí, e o cara vai lá e vende, nesse caso, continua sendo crime e a prisão é legal. Nesse caso, no caso de lei de drogas, isso é novo, e lei do armamento, é considerado crime, é considerado prisão legal, beleza? O flagrante é legal, nesses dois casos. Nos demais casos, não é considerado legal. Tranquilo? E por último, o flagrante forjado. O flagrante forjado, o nome mesmo já diz, gente, forjado. Ele criou aquele flagrante. Quando o policial pega e coloca uma droga lá na mochila da pessoa e a mochila fala, o policial fala que aquela droga é da pessoa, tá? Ele forja um flagrante ali. Então, nesse caso, também é ilegal. Então, qual é a consequência de um flagrante ser legal ou de um flagrante ser ilegal? Nesse caso, remete à prisão. Por quê? A prisão, se o flagrante foi ilegal, a prisão vai ser ilegal. E aí, ela deve ser relaxada, deve ser colocado em liberdade, tá? Vou explicar isso mais detalhadamente para vocês agora. Quando ocorre uma prisão em flagrante, a gente tem três opções. A gente pode pedir a liberdade provisória, a gente pode pedir o relaxamento e a gente não vai pedir, mas pode ocorrer a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Beleza? São as três opções, ok? Vamos lá. Quando o flagrante ele é legal, ocorre a liberdade, a gente vai pedir o pedido de liberdade provisória. Ou seja, foi uma prisão legal, porém, ainda assim, eu estou pedindo a liberdade provisória. Por quê? Porque ele não preenche os requisitos do artigo 310 a 312 para que seja convertida a prisão dele de flagrante em prisão preventiva. Porque a prisão preventiva é aquela prisão que ele vai responder durante todo o processo. Então, o que o advogado pede? Ele pede para que ocorra a liberdade provisória. Olha, ele foi preso em flagrante, mas eu estou pedindo aqui a liberdade provisória. Beleza? E quando que isso vai acontecer? Quando não for preenchido os requisitos do artigo 310 a 312, tá? Do Código de Processo Penal. Beleza. E o relaxamento? O relaxamento vai acontecer quando houver alguma ilegalidade na prisão em flagrante. Exemplo, o flagrante forjado, o flagrante preparado. Exemplo, não permitiu que o familiar estivesse presente no momento, ele pediu para falar com o familiar, a autoridade policial não deixou, ele pediu um advogado, a autoridade policial não permitiu. Então, nesses casos, ela é ilegal e por isso cabe o relaxamento. E a conversão, é o que eu falei com vocês, quando ele entende que há requisitos suficientes para você converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu vou explicar em prisão preventiva quais são esses requisitos. Atenção! Eu falei aqui para vocês sobre a ausência do advogado. O que acontece, gente? No inquérito policial,
não é necessário e obrigatória a presença de um advogado. Mas, caso o réu, caso o investigado deseje a presença de um advogado, ele tem esse direito, tá? Não é necessário, não é obrigatório, mas a partir do momento que o investigado quer a presença de um advogado, deve ser concedido a ele esse direito. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então, última observação sobre conversão. Novidade também, que também pode cair na prova de vocês. Converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ela não pode ser feita de ofício. O juiz não pode mais decretar essa conversão sem ser pedida pelo Ministério Público. Se o Ministério Público entender que não é caso de conversão, o juiz não pode de ofício decretar essa conversão, beleza? Tem que ser pedida pelo Ministério Público ou pela outra parte, ok? Vamos lá. Prisão preventiva. A prisão preventiva, ela pode ser concedida a qualquer momento do processo, tá? Então, ela pode ser concedida lá no início, igual a prisão em flagrante, ou ela pode ser pode ser já dentro do processo. A prisão preventiva, não, ela vai ocorrer lá no início, igual eu expliquei para vocês, quando a pessoa está cometendo crime, apenas na parte de inquérito policial. A preventiva, não. A preventiva, ela pode acontecer já enquanto ocorre o processo, tá bem? Desde que preenchidos os requisitos que eu falei, do 310 ao 312. E quais são eles? Para ter a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, a existência do crime e indícios de autoria, perigo gerado pela liberdade do acusado, caso o acusado descumpra alguma medida cautelar imposta. Então, se ele estava tendo que assinar todo mês para poder ficar livre e não assinou, então, nesse caso, ele pode ter a prisão dele de novo convertida. O crime ser doloso com uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. O réu ser reincidente por condenação em crime doloso transitado em julgado. Se envolver em violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, quando houver uma dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou este não colaborar ou não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, tá? São os requisitos que estão no artigo 310 a 312. Atenção, não tem prazo, beleza? A prisão preventiva pode durar até a sentença, tranquilo? Ela pode continuar aí até a sentença. Então, ela não tem nenhum prazo. Atenção, gente. Inviolabilidade de domicílio versus prisão preventiva. Para que você prenda uma pessoa na prisão preventiva, tem que ter mandado de prisão. E aí, nesse caso, como que fica a inviolabilidade do domicílio versus o mandado de prisão? Fica o seguinte, tendo mandado de prisão, ele pode sim ingressar dentro do domicílio do réu, desde que não ocorra no período noturno, tá? Tem que ocorrer dentro do horário comercial, então de manhã até de tarde. Já a prisão em flagrante, não. A prisão em flagrante é uma das poucas exceções à inviolabilidade do domicílio. Ocorrendo uma prisão em flagrante, ele pode sim ingressar dentro do domicílio do réu. Tranquilo? Então, flagrante ele pode ingressar dentro do domicílio, prisão preventiva também, desde que espere o momento certo. Ele não pode fazer isso no período noturno, tá? Sob o risco de ser uma prisão ilegal, tá? Então, se eles prenderem à noite, corre de ser uma prisão ilegal e aí ele ser liberado através do relaxamento. Nesse caso, a gente também tem 3 opções. Não é a liberdade provisória, aqui a revogação da preventiva, mas é a mesma ideia da liberdade provisória. Temos o relaxamento também da prisão preventiva. Tranquilo? E por último, a última prisão que a gente tem é a prisão temporária.
A prisão temporária ela vai ocorrer nas hipóteses do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. 7.960 de 89. E quais são eles? 1. Quando imprescindível para as investigações no inquérito policial, então beleza. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para o esclarecimento da sua identidade. Quando houver fundadas razões e nos crimes previstos no rol taxativo. Aqui, gente, vem uma lista de crimes. Atenção, eles devem preencher o requisito 3, ou seja, ser um desses crimes e, junto com isso, preencher um dos outros 3 requisitos. Ou seja, quando imprescindível, quando ele não tiver residência fixa ou quando não fornecer elementos necessários para o esclarecimento da sua identidade. Então, tendo uma dessas 3 opções, mais o rol taxativo, aí sim pode acontecer a prisão temporária. São vários, mas os que eu vou destacar aqui para você. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, quadrilha ou bando e também tem aqui tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo. Esses são os principais crimes aí que podem aparecer para vocês. Então, depois dá uma olhadinha nesse artigo, beleza? Qual que é o prazo? A prisão temporária ela vai ter prazo. Para crimes comuns, 5 prorrogáveis por mais 5. E crimes hediondos, 30 prorrogável por mais 30. Beleza? Esse é o prazo, tá? Então, excedido esse prazo, deve ser colocado em liberdade. Ah, não preencheu, por quê? Se torna ilegal a prisão. Excedeu esse prazo, se torna ilegal a prisão. Ele deve ser colocado em liberdade. É prisão ilegal, a gente vai pedir o relaxamento. Tranquilo? Beleza? Porque ele tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Então é isso, gente. Sobre investigação, inquérito e prisão, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos agora dar uma lidinha nas nossas questões. Vamos lá. Primeiro, Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para o seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que... Então, o que o advogado tem que falar para a mãe do Paulo? Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. Mentira! Mesmo tendo esse caráter inquisitivo, né, de não ter a obrigação da defesa, a defesa não ser obrigatória, caso ele queira um advogado, deve ser concedido esse direito a ele. Então, essa está errada. A presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo. Não, já falei com vocês, na fase pré-processual, a defesa não é obrigatória. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento. Não, o sigilo, como eu falei com vocês, não vale para o advogado. Por último, D. A Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial. Perfeito, como eu já falei com vocês repetidamente, tá? Vamos para mais uma questãozinha sobre inquérito. O inquérito policial pode ser definido como um procedimento investigatório prévio, cuja principal finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da ação penal possa propô-la contra o suposto autor da infração penal. Tá? Para a OAB, é isso aí que é a definição de inquérito policial.
Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A existência de indícios de autoria e materialidade para oferecimento da denúncia torna o inquérito um procedimento indispensável. Opa, você já vai lembrar aqui que eu falei para vocês as características do inquérito. Ele não é indispensável, ele é dispensável, porque há outras formas de investigação que não o inquérito policial. O despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito policial é irrecorrível. Não falei isso com vocês, mas atenção. O despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial é sim recorrível, beleza? É possível o recurso para o chefe da polícia, tá? C. O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor não poderá ter acesso aos elementos informativos que nele constem, ainda que já documentados. Não, tá? Nesse caso, como eu falei com vocês, na outra questão, o sigilo ele não vale para a defesa e também ele é inquisitivo, contudo, caso a pessoa queira um advogado, ele pode sim atuar na fase pré-processual. Por último, a autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito já instaurado. Perfeito! Não é possível a autoridade policial arquivar um inquérito já instaurado. Com a nova lei, gente, quem é que vai arquivar esse inquérito policial? Esse inquérito policial vai ser arquivado pelo Ministério Público, tá? Ele tem a opção de oferecer a denúncia ou de arquivar esse inquérito policial, beleza? Ou claro, se não houver ainda diligências suficientes para ele decidir se vai arquivar ou se vai denunciar, ele pede para que seja realizado mais diligências lá no inquérito policial, beleza? Tranquilo. Agora, vamos falar sobre prisão em flagrante, beleza? Vamos lá. O Código de Processo Penal Pátrio menciona que também se considera em flagrante em delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir-se ser o perseguido em autor de infração. Ou seja, ele foi perseguido, beleza? Esta modalidade dá-se o nome de impróprio, ficto, diferido ou retardado, esperado. Bom, o esperado é que o policial faz a tocada, não é esse. Diferido ou retardado é quando ele está ali infiltrado e aí por isso ele não faz aquela prisão em flagrante naquele momento. Ficto é quando você encontra objetos com a pessoa, ficto, presumido, né? Quando ele encontra coisas com a pessoa e faz presumir que ele é o autor do crime. E o impróprio? O impróprio vai ocorrer exatamente quando o agente empreendeu fuga e as pessoas fazem a prisão em flagrante, eles seguem aquela pessoa ininterruptamente e aí sim ocorre a prisão em flagrante, é o flagrante impróprio. Beleza? Então, resposta A. Vamos para mais uma e última. Deixa eu ver aqui qual que eu separei para vocês. Então, vamos lá. A prisão temporária pode ser definida como uma medida cautelar restritiva, decretada por tempo determinado, destinada a possibilitar a investigações de certos crimes considerados pelo legislador como graves, antes da propositura da ação penal. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Assim como a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz, após requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. A prisão preventiva, assim como a prisão temporária, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Tranquilo? Sendo o crime investigado hediondo, o prazo poderá ser fixado no máximo em 15 dias, prorrogáveis uma vez pelo mesmo período. Não, ele tem o prazo de 30 dias no crime hediondo, sendo prorrogáveis por mais 30. Fim do prazo da temporária sem prorrogação, o preso deve ser imediatamente solto. Perfeito, como eu falei com vocês. Excedeu o prazo, gente? Se excedeu o prazo, é uma prisão ilegal e ele deve ser imediatamente solto. O preso, em razão de prisão temporária, poderá ficar detido no mesmo local em que se encontram os presos provisórios ou condenados
definitivos. Não, tá, gente? O preso da prisão temporária, eles devem permanecer separados dos demais, tá? É o que diz a lei. Então, nesse caso, ele não pode ficar junto com os demais presos, tá? Os presos da prisão temporária têm esse diferencial. Tranquilo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês prestem bastante atenção nessa e nas próximas aulas, para que seja possível a gente ter um bom aproveitamento em direito penal e processo penal na primeira fase do OAB, beleza? Se você gostou desse vídeo, já curte, segue a gente no canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, segue aí. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre prisão, inquérito, investigação. Como vocês viram, estudando, sabendo o básico, é possível aplicar nas questões na prova do OAB. Tranquilo? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente por qualquer meio, através das nossas redes sociais, que pode ter certeza que vai ser um prazer falar com vocês. Eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. A gente já tá aí quase na metade, falta pouco, tá chegando a primeira fase do OAB. Eu tenho certeza que se vocês conseguirem, se vocês capricharem, prestarem bastante atenção nessas aulas, vocês vão conseguir gabaritar direito penal e processo penal, beleza? A gente vai arrasar, destruir com essas matérias. E é isso, aguardo vocês na nossa próxima aula.